Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Estou aqui novamente com o Dr. Mário Jorge. É sempre muito acolhedor estar aqui contigo e conversando com os colegas de casa. Beleza, Dr. Mário. Hoje o assunto vai ser um assunto muito interessante e que o senhor tem bagagem muito grande para falar sobre esse assunto, que são os modelos de saúde para o futuro. Que a população, é um fato, Dr. Mário, está envelhecendo, está demandando por mais serviços de saúde. Somos serviço é mesmo está empobrecendo, dependendo mais do SUS. Então, chega um momento que não fecha a equação econômica, porque aumenta a demanda, mas a quantidade de dinheiro que o Estado consegue colocar na saúde não dá conta daquele aumento da demanda. E o que eu gostaria de fazer é a seguinte pergunta ao senhor: o Estado será capaz de prover saúde para a sua população no futuro não muito distante, se mantiver esta mesma estrutura organizacional da assistência? Vamos lá, esse é um tema gigantesco, né? É um tema sobre modelo de saúde, que aí precisa dividido em modelo de saúde público e privado, tá? E dar os focos para cada um dos sistemas, que lembrando que um implica diretamente no outro, tá? Se a gente não tiver a compreensão da universalidade desses dois modelos, a gente se perde dentro desse raciocínio, mas vamos focar. Primeiro, a gente entrar um pouquinho dentro do modelo de saúde pública. O modelo de saúde pública, ele já caminhou, ele já fez a identificação de que precisa virar uma chave em relação ao modelo assistencial terapêutico da patologia para um modelo preventivo, tá certo? Setorial, regional por localidade. Regionalizado e hierarquizado. A gente tem outros desafios sobre esse modelo. A implementação real desse modelo, que precisa por detenção de tecnologia e conhecimento, que é um dos calcanhares do Aquiles atual, porque se a gente não detém o conhecimento, a gente não consegue ter uma linha de continuidade da prevenção de forma estruturada e organizada, né? Nós temos um desafio também, que é a dissociação entre a municipalidade e o eixo estadual como todo norte da política pública, tá? Isso, a influência da política é extremamente deteriorante dentro desse modelo de assistência, e aí a gente precisa que a saúde esteja protegida da política, e aí quando a gente tem uma saúde protegida dos processos de política, a gente vai ter uma organização melhor desse modelo preventivo, tá? É difícil você falar porque é uma compreensão muito macro e a gente traduzir em palavras. Mas o que eu posso dar como exemplo isso? De uma proteção da saúde numa política. Precisamos de uma carreira para provimento da atenção primária. Não pode estar a reboque de políticas setoriais do partido A, B ou C, do governante de plantão. É preciso ter uma estruturação de uma carreira. Tá? Não pode ser uma formação, uma bolsa, um contrato qualquer de forma precária, porque a atenção primária ela tem que ser perene na linha do tempo para que ela realmente seja efetiva. E este debate tem que ser travado, capitaneado por nós, médicos, por nós, entidades, para que a gente tenha uma estrutura de prevenção, uma carreira pública, sem interferência da municipalidade, né? A defesa que seja uma carreira federal, para que tenha estabilidade, para que tenha progressão, para que tenha segurança, para que tenha construção dessa linha de continuidade da prevenção na localidade, o médico conhecendo os seus pacientes, a sua comunidade, para que seja efetivo. E isso sim muda a realidade do custeio da saúde.
Nós tivemos uma imensa expansão nas últimas décadas do cinturão de urgência e emergência. Não que a gente não tivesse uma necessidade da melhoria, mas essa expansão, ela encareceu e não tratou nossos cinturões de urgência e emergência. São tratamentos sintomáticos. Ele não cura a hipertensão, ele trata a consequência. Ele não cura ou estabiliza a hipertensão, estabiliza a diabetes. Ele trata a consequência, a isquemia, o infarto. E aí a gente está com um alto custeio de saúde em estruturas gigantescas sem ter efetividade na diminuição da mortalidade, na diminuição da morbidade, sem a melhoria da saúde da população. Isso precisa ser enfrentado. Nós, para esse enfrentamento, precisamos apontar a carreira, precisamos apontar o investimento em tecnologia e conhecimento, precisamos apontar investimento na competência da gestão. Eu vou dar um maior exemplo que a gente tem nessa dificuldade. Hoje, a gente pode ter um entendimento que um dos eventos médicos com o maior tempo de previsibilidade, vamos botar mínimo de 7 meses de antecedência, é o parto. Fez o diagnóstico da gravidez, fez o acompanhamento do pré-natal, você sabe e tem uma previsibilidade temporal de quantos partos teremos. E assim não conseguem se organizar, né? E aí a gente pode estruturar uma rede minimamente adequada para suprir essas parturientes. Ninguém tem esse dado. Esse dado não é gerido. Como não é gerido? Se é algo absolutamente previsível. Falta competência em gestão. Falta investimento em gestão. Falta investimento em tecnologia. Falta investimento em conhecimento. E isso é necessário e essencial para que mude, pelo menos, encaminhe melhor a saúde pública pernambucana. É um tema realmente muito abrangente. E as emergências, né, estão sobrecarregadas, né, doutor Mário? Justamente por isso. Porque a municipalidade, na maior parte das vezes, não faz o seu papel, né, que é investir na atenção básica, na prevenção das doenças. Então, acabam as emergências sendo sobrecarregadas pelas complicações de doenças que poderiam ser tratadas ali na atenção básica e também por causas simples, por exemplo, uma crise hipertensiva que, como não existe uma atenção mais adequada na rede básica, o cabra acaba indo para a emergência, né? Me diga uma coisa, doutor Mário, o senhor enxerga que a sociedade e os políticos estão preparados para essa mudança que é necessária? Não. Nós precisamos ter nossos políticos. Nós precisamos que a sociedade civil organizada, tá, se apresente à política. Nós precisamos de uma mudança da realidade da política existente. A sociedade civil não pode simplesmente rejeitar a política. A gente sabe da deterioração da política dos últimos anos. Mas também fazemos parte, nós somos seres políticos, nós vivemos em sociedade. Nós precisamos apresentar alternativas. E eu vou dizer isso com muita tranquilidade. A tranquilidade, tá certo? Daqui, desta casa, ter apresentado um quadro do nosso corpo, a política. O doutor Taglio Calheiro foi eleito vereador. Para que a gente possa mudar esta realidade de uma deterioração do mundo político, apresentando quadros técnicos, políticos, que mudem a essência dessa realidade hoje vigente. Essa visão hospitalocêntrica, viu, doutor Mário, é uma coisa tão premente, tão impregnada em nossa sociedade, nossos políticos. Eu me lembro que eu trabalhava numa cidade do interior de 3, 4 mil habitantes, que o prefeito botou na cabeça que tinha que construir um hospital. Uma cidade de 3, 4 mil habitantes. Você internar 3 pacientes, você contratar uma equipe de médicos, em vez de fazer consórcio e regionalizar, né, aquela assistência, então não. Nós não temos condições de nós fazermos nosso hospital e sustentá-lo, mas podemos, por exemplo, fazer um consórcio com outros municípios
e referimos para esse outro hospital e diluir os custos, né? O impacto financeiro, né? Foi isso que eu falei. O modelo de saúde e o modelo de saúde pública ele tem que ser protegido da política. Vamos dizer, a Constituição ela fez a descentralização e a municipalização no aspecto do entendimento de que quem está na ponta vai entender os dissabores e as necessidades da ponta. Só que ele não conseguiu fazer a leitura que a influência da necessidade da política se sobreporia à necessidade da população. Nós precisamos resgatar um pouco isto para que a gente tenha uma política pública estruturada sobre a necessidade da saúde pública e da população, e não a necessidade do prefeito. Tanto é que a gente não vê os consórcios. O prefeito só pensa no voto, não pensa no que é melhor para a população, né, doutor O Mário? prefeito é o governador, é o presidente da República. A gente precisa proteger a saúde da política. Não é uma situação fácil. Perfeito. Vamos para a pergunta sobre a saúde privada que eu preparei para o senhor. O senhor vislumbra que a saúde privada pode ser parte da solução para esse problema? E se sim, de que forma? Vamos lá. A saúde privada é um eixo complementar da saúde pública, tá? Onde aqueles que têm uma condição de ter um desprendimento econômico para ter uma diferenciação, quer seja estrutural, quer seja, tá certo, de opções de escolha, vá para a privada. Só que o modelo da atenção privada também é exauriu, porque também foi centrado na terapêutica e não na prevenção. E o custo desse modelo, que cada vez mais está judicializado, está exorbitante. Então, a gente está perdendo vidas desse modelo porque não consegue arcar. Aí começa a surgir as distorções dos modelos, começa a surgir o plano popular, que está centrado em desassistência. Verticalização. A verticalização é outra opção, mas eu estou falando de desassistência. Eu estou falando em vender algo e não entregar. Isso está posto. Isso a gente vivencia o dia a dia dentro do conselho. A queixa sobre a não entrega dos ditos planos populares com tickets que são abaixo de uma realidade assistencial. Tá? E essa distorção tem que ser coibida. E como coibir essa distorção, mas tentando manter a integridade do modelo? Iniciar e voltar para a prevenção também no aspecto privado. Nós precisamos ter a gerência das vidas no sistema privado voltado para a prevenção. Aquele médico da família no sistema privado, e por que não essa implementação? Por que o usuário ele tem que ser atendido do plano privado só quando ele está doente? Ele tem que ser assistido como um todo, ele não diverge de ninguém. É uma vida que precisa ser preservada e prevenida. Esse é o caminho também que a gente precisa trilhar dentro da saúde privada. Perfeito, doutor Mário. Acabou o nosso Snapcast. Eu vou dar a palavra ao senhor. Primeiro, agradecer, né, a presença do senhor. Foi um Snapcast muito interessante, muito legal, um assunto muito interessante. Queria agradecer a presença do senhor e gostaria que o senhor, se quisesse, fique à vontade, tecesse comentários finais a respeito desse assunto. Mais uma vez, eu que agradeço, Rodrigo, de a gente poder pensar, né? Aqui é um tema muito complexo, muito gigantesco. A gente pensa alguns pensamentos, tá? A gente traz algumas ideias para que a gente possa, conjuntamente, com quem está em casa, com quem faz a política pública de saúde, com quem faz a política privada, construir. E isto é um dos papéis que devemos capitanear à frente do Conselho Regional de Medicina. Essa é uma das ideias, da gente também transformar o Conselho Regional de Medicina num fórum de discussão de saúde pública e privada, fomentando e trazendo soluções para nosso Pernambuco, para nosso país. Perfeito. Mais uma vez, agradeço a presença do senhor. Gostaria também de agradecer a presença de vocês, nossos telespectadores e ouvintes, convidar para assistir os próximos podcasts, nossos Snapcasts, e lembrar sempre a vocês que um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço a todos, até a próxima.